Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso básico de apometria. Nós vamos dar continuidade hoje à nossa 8ª aula, tá? E como eu expliquei nas aulas anteriores, a 7ª e a 8ª aulas, elas são como se fosse uma receita de bolo, certo? Nós estamos passando para vocês os ingredientes da receita. Como que você vai fazer esse bolo? O que você vai utilizar? Farinha de trigo, leite, margarina, tudo isso. Estamos passando para vocês. E ainda hoje nós vamos entrar no conteúdo da 9ª aula, que é o modo de preparo. Como que você utiliza todo esse conhecimento adquirido nas 7ª e 8ª aulas. A partir daí você vai utilizar esse conhecimento dentro das técnicas apométricas, tá ok? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, como sempre, com uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, entrando em conexão com a espiritualidade superior. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre e nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em vosso nome. Agradecendo-vos, ó Pai, pela proteção despendida a cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradecemos pela presença de cada um deles, ó Pai. E é com grande gratidão no coração que pedimos a Tua permissão para que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e coroando este momento de luz, paz, harmonia e aprendizado com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois somente a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. E assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos começar a nossa aula de hoje, né, minha gente? Vamos lá. Nós paramos na nossa última aula na 10ª lei, né? A lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Para fecharmos o conteúdo das leis, faltaram 2 leis. Então nós vamos passar essas 2 leis hoje, tá ok? A 12ª lei, a lei do choque do tempo. Essa lei, ela é de fundamental importância para o doutrinador de apometria. Muito, mas muito importante mesmo que o doutrinador tenha plena consciência dessa lei e que, inclusive, a utilize sempre quando ele se utilizar da 9ª lei. A lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. É a lei da regressão e da progressão no tempo e no espaço. Muito importante. E eu vou explicar para vocês por que essa lei é tão importante. Tão importante que cabe a todos os membros da equipe, todos os membros da mesa prestarem muita atenção em todo o tratamento, em todo o processo ali. Por quê? Porque às vezes o doutrinador, ali naquele aperto dele na hora de doutrinar, ele pode se esquecer de utilizar essa lei. E aí cabe àquele médium que está ali do lado virar e falar: Vitor, você se esqueceu de trazer ele para o presente, de retorná-lo para o presente. Você não pode dissociá-lo lá no passado, traz ele aqui para o presente. Muito importante.
Por isso é que dentro de um trabalho de apometria, você não pode fazer como você tem o costume de fazer em outros trabalhos espirituais. Vamos supor que o Tiago está fazendo uma captação psíquica, incorporado, o Victor está doutrinando, e você está ali do lado, eu sou apenas um doador de energia, e eu estou pensando na morte da bezerra. Eu estou pensando lá na conta que eu vou ter que pagar amanhã. Eu estou pensando no jogo de futebol que eu estou perdendo na quarta noite. Eu estou pensando num problema do meu trabalho negativo. Quando você entra ali para dentro daquela sala e você fala, agora eu sou um apômetra. Eu estou dentro de um trabalho de apometria. Desliga de tudo isso. Você tem 2 horas aqui dentro do nosso trabalho, são 2 horas em que você deixou de ser aquele cara que trabalha no CIMEI. Você agora é o apômetra que trabalha no seu mana. Então, esquece tudo que está lá fora. Por quê? Porque a sua atenção tem que estar voltada 100% para o trabalho. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou batendo tanto nessa tecla dessa lei ser lembrada por todos os membros da equipe, não só pelo doutrinador, porque às vezes dá o branco no doutrinador, né, Victor? Às vezes a gente está ali doutrinando e na hora da empolgação ou então na hora do aperto tem mais de um médium fazendo captação psíquica e não tem outro doutrinador para ir lá acudir aquele outro médium que está em catarse, ele está lá dando chilique, dando trimelique, né? Eu falo um termo muito engraçado, está lá estribuchando, e você vendo ele sofrer e correndo para terminar o atendimento aqui para poder ajudar ele lá, né? E aí você acaba se esquecendo. Sim, acontece, nós somos seres humanos. Então é por isso que há a necessidade de todos os membros da mesa serem potenciais doutrinadores. Por isso que eu bato na tecla de que todo trabalhador dentro da apometria é um doutrinador em potencial. Odair, mas eu não sou um exímio doutrinador. Beleza, ótimo, não tem problema não. Mas você fazendo o básico já ajuda. Não precisa ser um doutrinador expert. Igual muitas vezes as pessoas, elas têm medo quando eu entro na mesa para poder fazer uma captação, as pessoas têm medo de doutrinar comigo. Não, mas eu fico sem graça de doutrinar com o Odair, porque o Odair conhece todas as técnicas, o Odair dá o curso, então fico inseguro de doutrinar com ele. Eu falo, não, gente, para com isso. Eu sou médium, aqui eu sou médium como qualquer outro. E realmente não precisa se preocupar. Por que que essa lei é tão problemática? Por que que ela é tão importante? É porque quando você faz o deslocamento de um espírito no espaço e no tempo, você move toda a carga kármica dele. E se você pega um espírito e joga ele para o futuro, para que ele veja lá no futuro, sinta lá no futuro toda a complexidade do resultado do comportamento dele, ele vai sentir muita dor lá, ele vai sentir muito sofrimento. Muitas vezes ele vai se apresentar em estado de licantropia, em estado de zoantropia, ele vai se apresentar em estado de ovoidização e o pior estágio, ele vai se apresentar num estágio de exílio. Tem muito espírito hoje que quando você pega ele e projeta ele para o futuro, a hora que chega lá, ele fala, mas espera aí, eu não estou mais no planeta Terra. O céu aqui é vermelho. Que lugar é esse? É um planeta completamente primitivo. Tá. Em que forma você está? Não, eu sou uma forma animalesca. Eu não estou na forma humana mais. Isso aí é uma técnica de doutrinação para que você convença o espírito de que a atitude dele no presente vai reverberar no futuro dele. Se ele continua agarrado ao mal, se ele continua agarrado ao ódio, se ele continua agarrado à vingança,
O que vai acontecer? Lá no futuro, isso vai reverberar para ele. Vocês se lembram que eu expliquei para vocês, quando eu expliquei sobre o deslocamento do espírito no espaço e no tempo? Eu expliquei para vocês que o passado já aconteceu. E então, é fixo. Não tem como mudar. Mas o futuro, ele é um leque de possibilidades. O futuro, ele depende de linhas temporais que nós abrimos de acordo com o nosso comportamento hoje. Lembra que eu expliquei que você está aqui no ponto de partida. A decisão que você tomar hoje vai reverberar no seu futuro. É uma linha que será aberta. Se você decide fumar hoje, com certeza vai te levar para uma linha temporal que lá no futuro você vai ter um câncer de pulmão. Se você resolve não fumar, vai te levar para uma linha onde você vai ter saúde. Pode ser que esse câncer de pulmão venha? Vem, mas vem mais leve. Porque de repente pode ser alguma questão kármica sua. Mas se você resolve praticar o mal hoje, isso vai resultar num resultado negativo no futuro. Mas se você toma uma boa resolução e, vamos dizer assim, reage e evita a tentação de praticar o mal hoje, como por exemplo, um marido que é tentado a trair a esposa. Se ele trai a esposa, ele está correndo o risco de abrir uma linha temporal que num futuro a esposa dele vai descobrir essa traição, vai acabar com o casamento dele, vai destruir a vida do casal e ele vai se afundar financeiramente. Se ele resiste à tentação, ele abre uma nova linha temporal e nessa nova linha temporal ele vai envelhecer ao lado da esposa, feliz, vai completar bodas de ouro, bodas de diamante, vai envelhecer ao lado da esposa, feliz da vida. Então, o futuro é um leque de possibilidades. Quando você pega um espírito e leva ele para o futuro, para ele ver a consequência do ato errado dele aqui no presente hoje, aquela carga kármica vai pesar muito sobre ele. Então ele vai sentir a dor, ele vai sentir o peso da sua atitude, da sua decisão, do exercício do seu livre-arbítrio. E aí ele vai pedir clemência, vai pedir para voltar e vai mudar de ideia. Então essa técnica, ela é muito utilizada para produzir o processo de mudança de comportamento do espírito. E inclusive você sempre pode utilizar essa técnica levando ele para duas possibilidades. Você leva ele para o futuro negativo e mostra para ele, olha, se você continuar agarrado no ódio, esse é o futuro que te espera. Traz ele de volta para o presente. Agora eu quero te mostrar a possibilidade de você se redimir, de você perdoar, de você mudar o seu comportamento. Joga ele para o futuro novamente e mostra para ele como vai ser o futuro dele se ele aceitar perdoar, se ele abraçar o perdão, se ele mudar de comportamento. E aí ele vai ver as infinitas possibilidades. Pode ser uma possibilidade de reencarne, pode ser uma possibilidade de ele ir para um hospital espiritual ser tratado, de ele ir para uma colônia espiritual, várias possibilidades. Inclusive nós já tivemos aqui a possibilidade de fazer esse trabalho com o Mago Negro e nós mostramos para ele quais as possibilidades para ele. E ele viu que lá no futuro, se ele mudasse de comportamento, ele poderia ir para uma escola de formação de guardiões, lá na cidade de Aruanda, na Estrela de Aruanda. Então, ele aceitou a nossa proposta e saiu daquela energia que ele estava. Foi socorrido e encaminhado para o hospital, do hospital ele foi para a colônia. Alguns meses depois, ele se manifestou na casa, através do aparelho de um médium, falando que ele era aquele mago negro que tinha sido doutrinado e que agora ele estava pronto para servir no trabalho da luz, que ele já tinha passado pela escola de guardiões. Porque é bom a gente lembrar que meses aqui podem significar anos no plano espiritual, né? E aí ele voltou e falou que pediu permissão
para trabalhar na egrégora da casa. Pediu permissão para trabalhar com a equipe de guardiões da casa, para vocês verem que coisa fascinante, né? Então, isso acontece. E para que você tenha um bom resultado, você, dentro da sua doutrinação, você pode utilizar essa técnica também voltando o espírito no tempo, para mostrar para ele qual foi a origem daquele problema ao qual ele está aprisionado mentalmente. É a origem daquela relação que ele tem com aquela pessoa a qual ele está obsediando. Então, ele vai reconhecer essa situação. Tá tudo bem aí? Tá. Ele vai reconhecer essa situação. Eu citei para vocês aqui o caso de um espírito que ele estava obsediando uma menina e ferindo essa menina. Quando ele incorporava na menina, ele rasgava ela todinha na unha. Quando a gente pegou ele e levou para o passado, a gente mostrou para ele o porquê daquele ódio dele, que ele tinha, ela era filha de um dono de escravos e ele tinha declarado o amor dele para ela, ela recusou o amor dele e inclusive o denunciou. O pai dela mandou prenderem ele, levaram para o tronco e mataram de tanto bater. Aí o porquê do ódio dele por ela. Aí eu fui e falei para ele, vamos lá no passado para ver a origem dessa relação kármica entre vocês dois, porque algo de errado aconteceu. Porque não tem como uma declaração de amor gerar um ato de morte do nada. Não existe o acaso, não existe a coincidência. Vamos voltar lá no passado, a hora que a gente voltou com ele no passado, a descoberta. No passado, ela era filha dele, lá no passado, e ele tinha estuprado ela. E por causa desse estupro, ele a matou, porque ela ia denunciá-lo, né? Então ele foi e a matou. Então estava aí a justificativa. Ele virou e falou, eu não sabia. Ele só se lembrava da última encarnação. Ele não se lembrava do que tinha acontecido nas encarnações anteriores. Então mostramos para ele, foi feita a doutrinação de uma forma muito fácil. Agora, por que essa lei do choque do tempo, a lei do choque do tempo, ela é importante? Porque você tem que retirar o espírito de lá e trazer para o presente. Seja do futuro ou seja do passado. Sempre, depois que você conseguiu convencer o espírito, mostrar a verdade para ele, sempre o traga para o presente. Retorne ele para o presente antes de encaminhá-lo para os hospitais espirituais. Odair, por quê? Porque se você o projeta no tempo e no espaço para daqui a 300 anos, ele vai sofrer de forma abrupta a carga energética de 300 anos de karma. É muito peso sobre ele, energeticamente. Se você o dissocia do campo energético do médium lá no futuro, ele vai sentir esse peso de uma vez. É um choque muito grande. A gente gosta de dar um exemplo que é o seguinte: em 300 anos, ele vai receber essa carga energética como se fosse uma carga de tijolos, um caminhão de tijolo. Ele vai receber o peso de um tijolo por dia durante 300 anos. Então calcula aí, 365 vezes 300. Ele vai recebendo esse peso dia a dia. Então não é algo abrupto. Agora, se você leva ele para daqui a 300 anos e desloca ele do campo energético do médium daqui a 300 anos, é como se você derramasse esse caminhão de tijolo em cima dele de uma vez. Bum! É muito peso. É muito peso. E isso provoca o rompimento dos campos energéticos dele. Lembra que a gente estudou lá na aula sobre corpos, sobre o corpo astral, que é o corpo de manifestação do espírito nos planos espirituais? Pois é, ele perde
o corpo astral. E ele chega a um estado de ovoidização. E aí o que acontece? Você adquiriu karma para com aquele espírito. Por causa da sua imprudência, por causa da sua negligência, por causa da sua imperícia, que tudo isso aí, vamos dizer assim, são atitudes culposas, não são dolosas, você não fez porque você quis, né? Provocam uma ligação espiritual sua com esse espírito. Porque você provocou o rompimento do plano energético dele. Quebrou, destruiu, esmagou energeticamente o corpo astral dele e provocou um processo de ovoidização instantâneo. Mas aí ele fica, tipo, obsediando o médium? Aí é que é o interessante. Não, porque o ovoide, ele não tem consciência própria. Geralmente ele é utilizado por outros espíritos para fazer um processo de obsessão, certo? Mas, por exemplo, num futuro, em uma próxima encarnação, não sei, esse espírito pode vir como, por exemplo, seu neto. E aí nasce um neto com todas as deficiências. Nasce aquele neto que igual outro dia nós vimos um caso assim, um neto que odeia o avô, né? Odeia aquele parente e a pessoa não entende por que daquela situação ali. Esse neto vem com algum tipo de deficiência e aí vai ficar, vamos dizer, dependente desse avô e esse avô não consegue entender por que esse problema veio cair no colo dele, né? Cria um vínculo, cria um laço energético. Da mesma forma que toda vez que você desmata uma mata, você cria um vínculo energético kármico para com o planeta. Toda vez que você mata um animal pelo simples prazer de caçar, pelo simples prazer de matar, você cria um vínculo com o planeta, com a natureza do planeta, você também cria vínculos espirituais. A gente não cria vínculo com aqueles espíritos aos quais nós prejudicamos no passado? Pois é, agora, no presente, eu como doutrinador de apometria, eu posso muito bem criar um vínculo com um espírito que eu deveria cuidar com toda atenção e todo amor e por descuido, descaso meu, eu não cuidei e eu prejudiquei, criei vínculo com ele. Criei vínculo com ele. É a mesma situação daquela pessoa que, por exemplo, é atropelada no trânsito. Já aconteceu várias vezes aqui. Uma pessoa que vem procurar a casa porque está sofrendo um processo de obsessão. Aí a hora que a gente vai ver foi um espírito, é o espírito de uma pessoa que essa pessoa atropelou no trânsito. Ah, atropelou porque queria? Não. Não atropelou porque queria. Aconteceu um acidente. Mas aquele espírito começou a obsediar aquele motorista. É mais ou menos assim. Então, para evitar que aconteça esse choque, você sempre, seja numa regressão ou seja numa progressão, traga o espírito para o presente antes de desacoplá-lo do aparelho mediúnico, antes de você encaminhá-lo para o hospital. Porque muitas vezes, inclusive, se você tentar fazer esse encaminhamento dele lá no futuro, na hora que você desacopla ele do médium, ele já sofre o choque. Você nem consegue encaminhá-lo para o hospital. Então, então vou te desacoplar. Vira e fala, não, peraí, Odair, você trouxe ele para o presente? Não, então traz ele para o presente. E inclusive o médium de captação, que é consciente e que consegue entrar e sair da frequência com facilidade, ele pode avisar o doutrinador. Eu estou aqui captando, o Victor doutrinando, aí o Victor, eu vou te encaminhar para o hospital. Eu conscientemente, eu sei, eu estou consciente, eu virei, Victor, você não trouxe ele para o presente. Traz ele para o presente, trata ele para depois encaminhar para ir para o hospital. O Victor, é mesmo. Então é muito, muito, muito importante você fazer isso. Pergunta? Quando você faz essa progressão ou essa regressão, ele sente esse peso? Sente. Essa é a grande vantagem desse processo,
em vez de você fazer aquela técnica utilizada demais dentro do kardecismo, dentro do espiritismo. Vão colocar uma tela na sua frente, onde você vai ver. O que dói mais para você? Você ver alguém levando um beliscão ou você levar o beliscão? Então, em vez de você... eu vou te mostrar uma tela onde você vai ver tudo o que aconteceu lá no passado. Ótimo, ele vai tomar consciência sim, mas ele não vai sentir o que aconteceu. Quando você, eu vou te mostrar numa tela a consequência dos seus atos agora no presente. Se você continuar sendo mal igual o pica-pau, eu vou te mostrar qual vai ser a consequência para você. Ele vai assistir aquilo ali como quem assiste um filme de terror. Não vai ter um efeito tão positivo no convencimento dele. Por isso que aí o espírito fica, não perdoo, não perdoo, não perdoo, não desisto, não vou mudar, não vou mudar meu comportamento, vou continuar obsediando, vou continuar prejudicando, vou continuar com o trabalho de magia para o qual eu fui contratado. Ele vai continuar. Agora, se você faz a progressão no tempo e no espaço e leva ele para o futuro, e ele vê que o futuro dele é um processo de ovoidização, e quando ele passa por esse processo lá, ele sente tanto que ele não consegue transmitir para você o que está acontecendo com ele. Geralmente, quando ele já está num processo de ovoidização, ele não consegue sequer se comunicar com você. Ele sente tudo. Ele sente a dor da perda do corpo astral, ele sente a dor do processo de pensamento continuado, de pensamento repetitivo, porque o ovoide ele está fixado num pensamento, aprisionado numa bolha temporal de pensamento, né? Então tudo isso recai sobre ele, então ele sente. Quando ele é levado para um processo de exílio, que ele vai para um planeta de exílio, quem aqui leu aquele livro Os Néfilins, do Robson Pinheiro? Leu? Não leu? Pois é, nesse livro o Robson Pinheiro relata a visita a 5 planetas de exílio. Porque não é um planeta de exílio. Os espíritos vão para planetas que eles se encontram afins com a energia daquele planeta, certo? E ele mostra vários estágios pelos quais esses espíritos passam lá nesses planetas. Então, ele sente a situação. Por exemplo, ele ir para um planeta onde o Hermes o Trismegisto, no livro A Nova Era, do Roger Bottini Paranhos, ele fala que as 3 primeiras encarnações deles serão de dor 24 horas por dia. Porque vai ser o processo de acoplamento do agregado espiritual deles à forma física daquele planeta, que é primitiva. Então eles vão sentir dor 24 horas por dia até a 3ª encarnação. Então, ele sente essa dor. Então, o convencimento é bem mais fácil. Você sentir a dor. É igual aquele negócio, você vê alguém tomando a vacina na TV, é uma coisa. Você ir lá e levar a picada é outra. Então, é mais ou menos assim. Então, ele sente realmente todo o processo. E se você não o traz de volta, esse peso de 300 anos que eu falei que era um tijolinho por dia, vai descer um caminhão inteiro de tijolos sobre ele. Bum! Vai esmagá-lo. Você passar anos descendo um tijolinho do caminhão por dia é uma coisa. Você receber um caminhão com mais de 10 mil tijolos na sua cabeça, assim, bum, de uma vez, a diferença é gigantesca. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre essa lei do choque do tempo e do espaço? Todo mundo doutorado? Ótimo, então tá bom. Só lembrando, frisando mais uma vez, nunca deixe um espírito vagando. Dr. José Lacerda sempre foi claro nisso.
lugar de espírito sofredor, seja ele qual for, é em hospital tratando. Então, nunca deixe-o no passado, nunca deixe-o no futuro. Sempre traga-o para o presente. Eu sempre dou o comando, venha para o dia de hoje, dia 25 de janeiro de 2022, idade, peso e altura atual. 1, 2, 3. Trago ele para cá. Muitas vezes eu ainda falo, venha aqui para o seu Mana, venha para a casa de Maria de Nazaré. Para poder trazer plenamente a consciência dele para o momento atual, para que eu dê continuidade no seu tratamento. Ok? Então é muito importante você, como doutrinador, ter o conhecimento dessa técnica e você, como médium doador, médium captador, médium de apoio, não interessa. É importante que você saiba essa lei. Por quê? Porque se por acaso o doutrinador se esquecer, você vai lembrá-lo. Sim? Inclusive, daí a personalidade e subpersonalidade também. Né? Personalidade e subpersonalidade também. Por quê? Porque você pega uma personalidade, por exemplo, uma personalidade do Victor, que na última encarnação do Victor foi um pirata. Aí ele está tentando, ele não aceita a proposta reencarnatória do Victor agora, e ele quer porque quer que o Victor não seja uma pessoa honesta. Ele quer que o Victor seja mau igual o Pica-Pau. Ele quer que o Victor seja desonesto, que o Victor seja violento, que o Victor seja um bandido. E o Victor não, ele está com uma nova proposta encarnatória. Quando você pega esse pirata e leva ele para o futuro e mostra para ele lá no futuro a consequência, não só para o Victor, mas para ele também, porque ele faz parte do agregado espiritual do Victor, ele faz parte do condomínio espiritual do Victor, que se o Victor fizer alguma coisa errada hoje da cadeia. E que ele vai lá para a cadeia junto com o Victor, sofrer junto com o Victor. E então, ele se convence e fala, não, então, as leis hoje são outras? Sim. Ah, então não pode matar, não pode pilhar, não pode roubar, não pode estuprar? Não. Hoje a lei é severa. Na sua época era a lei do mais forte. Hoje não. Não, então, quer saber de uma coisa? Quero isso não. Aí você vai e traz ele para o presente. Não deixa ele lá no futuro também. Afinal, ele não está conectado ao Victor aqui no presente, então traz ele para o presente. E aí sim faz o tratamento e encaminha para o hospital. E sempre encaminha. Sempre encaminhar. Porque outra vez, que igual eu te falei, fui questionado por que eu tenho que encaminhar sempre. Por que não trazê-lo novamente para que ele possa ser acoplado novamente? Reacoplar, o processo de reacoplamento. Sabe quando que eu falo assim, olha, está pronto para reacoplar? Quando é um nível de consciência, uma personalidade sua, que, por exemplo, é uma personalidade orientadora. É uma personalidade que, por exemplo, não tem... Um monge. Isso, você foi um monge budista. Você foi um monge franciscano. E você é uma personalidade orientadora do Victor. Você é a auxiliadora do Victor. Aí sim, você reacopla numa boa. Inclusive, você pode perguntar, você prefere retornar para a ponta, retornar para o condomínio, para você ser o subsíndico, ajudar o síndico, ou você prefere ir para o hospital para dar continuidade no tratamento que você está recebendo? Se ele virar e falar assim, não, eu estou pronto para reacoplar, me conscientizei, está tudo ok, posso reacoplar. Ótimo, então vamos voltar para o condomínio. Agora ele virar e falar assim, não, eu acho que eu ainda preciso de mais esclarecimento, eu ainda preciso me tratar melhor para entender essa nova realidade do Victor. Então, eu gostaria de ir para o hospital. Ótimo, então encaminha para o hospital, certinho? Lugar de ente, em lugar de entidade. O José Lacerda usava o termo espírito. Eu estou ampliando esse leque. Lugar de entidade é no hospital, certo? É se tratando, não é vagando.
Por quê? Porque se você pega um espírito que está obsediando o Victor e não encaminha ele para um hospital, ele pode até não se aproximar mais do Victor, mas ele vai pegar o primeiro que ele achar para poder obsediar. Ou a pessoa mesmo, né? Que está doutrinando. Ou até vai obsediar o doutrinador, se esse doutrinador não for muito bem preparado, se ele não tiver muito assim, muito na luz. Então é perigoso. Dani, quer dizer que todas essas subpersonalidades que eu tenho no meu condomínio, quer dizer, o histórico das minhas vidas passadas, quer dizer que ela pode estar dentro do meu condomínio, como ela pode estar também Dissociar. fora do meu condomínio, em tratamento, em um curso. Com certeza, Mas com certeza. Tem que juntar tudo de novo. Junta tudo. E o bom que é o seguinte, como elas estão ligadas a você pelo cordão fluídico, esse processo de reagrupar é automático. Você não precisa fazer uma nova apometria daqui 6 meses para que aquela personalidade que foi mandada para o hospital, para que ela retorne ao condomínio. Não, quando ela terminar o tratamento dela lá, automaticamente o seu cordão fluídico vai puxar ela e ela vai reacoplar o condomínio. Certo? E aí, como ela já foi esclarecida, tratada, ela vai reacoplar a você sem trazer a você qualquer das situações que era manifestada antes. Como, por exemplo, se você numa outra encarnação foi escrava e morreu apanhando, levando chibatada. Aí a pessoa vai e manifesta uma dor nas costas que ela não consegue entender por que dessa dor nas costas. A hora que abre a frequência, está lá a personalidade da escrava que morreu apanhando. A gente trata essa escrava e encaminha ela para o hospital. Daqui 6 meses, 1 ano, 1 semana, acreditem. Às vezes, o que aqui passou 1 semana, passou 2 anos no plano espiritual. Daqui 1 semana, ela retorna e reagrega ao seu condomínio espiritual. E você não vai mais sentir dor nas costas. Por quê? Porque ela foi tratada, ela foi curada. Ok? Então... mais alguma questão que vocês gostariam de sanar, alguma dúvida sobre essa questão da lei do choque do tempo? As dúvidas surgiram mais com relação ao deslocamento do espírito do que com a própria lei do choque, né? Por quê? Porque ela é uma lei muito simples. Ela é aquela lei assim, ó, é obrigação do doutrinador fazer vamos trazer esse ente comunicante para o presente antes de dissociá-lo do campo energético do médium. Simples assim. Porque senão ele vai provocar um processo de alvaidização, vai provocar um processo de dor, de sofrimento nesse ente manifestante. Ok? Então vamos passar para a 12ª lei, a 13ª? Então vamos lá. A lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsediados, ou seja, os bolsões de passado. É muito comum, quando você abre a frequência de uma pessoa, ela ter dentro do seu campo energético conexão com outros espíritos ou até outras personalidades que estão aprisionadas no mesmo tempo e espaço, no mesmo quantum de energia. Por exemplo, uma pessoa que morreu num campo de concentração nazista. Agora você abre essa pessoa, vou dar um exemplo para vocês. Essa pessoa vem e procura um trabalho de apometria porque ela tem problemas respiratórios graves. Aí a gente abre a frequência dela e diagnostica, você tem esse problema respiratório porque na última encarnação você morreu numa câmara de gás nazista. Que ótimo, então vamos tratar essa personalidade, é uma personalidade, não é? Vamos tratar essa personalidade da Ana Helena. A hora que a gente abre a frequência, o que acontece? Tá ela e mais 5.000 pessoas. 5.000 que morreram na câmara de gás, atrelados a ela. Aí o que a gente faz? A gente faz o resgate desses 5.000. Aí a gente faz o quê? Cria um campo de proteção, traz todos eles daquela situação, tira eles da câmara de gás, olha a lei do deslocamento no tempo e no espaço, da dissociação do tempo e espaço,
traz eles para o presente, trata, reconstitui os seus pulmões, reconstitui os seus corpos astrais, dá banho, troca a roupa, alimenta, dá água e encaminha para os hospitais espirituais. Sempre, toda vez que a gente abre o campo energético de uma pessoa e há mais espíritos ou mais personalidades, porque de repente essas personalidades, essas 5.000 personalidades que estavam lá aprisionadas, já estão todos reencarnados ao redor do mundo. E essas pessoas estão doentes ao redor do mundo sem saber por quê. E aí, você faz o resgate dessas personalidades, você ajuda 5.000 pessoas que você não faz a mínima ideia de quem são. E nem onde estão. Então, você resgata eles, retira eles de lá, traz para o presente, trata e encaminha para os hospitais espirituais. Certo? E isso é com personalidades e também com espíritos. Por exemplo, a gente abre o campo do Tiago e a gente descobre que o Tiago, em uma outra encarnação, ele foi um guerreiro mongol e que ele morreu numa batalha muito grande há 3.000 anos atrás. E aí lá nesse campo de batalha está aquele mar de corpos. E aí ele está, e muitas vezes ele fala, nossa, existem mais espíritos aprisionados lá naquela condição de tempo e espaço. Não tem como socorrê-los? Tem, utilizando você como elo de ligação para que nós possamos trazê-los para o presente, nós podemos tratá-los. E aí você faz a dissociação do tempo e do espaço, traz eles para o presente e trata. Esses são os bolsões de sofrimento que geralmente estão ligados a nós. E esses bolsões, eles podem ter, assim, estar ligados a vários eventos históricos. A vários eventos históricos. Nós já fizemos o resgate aqui no Ser Humano, o maior resgate que nós já fizemos foi de 330.000 soldados chineses. Nós já fizemos um resgate que as pessoas que eram videntes, eles viram o setor aqui, assim, aquelas pessoas que conhecem bem esse setor aqui, sabem que o setor tem a parte da baixada ali do setor. A pessoa falava, Odair, é tanto espírito que está aqui pedindo socorro, que eles estão lá na baixada do setor. É muito espírito. A gente já fez o tratamento de 330.000 soldados chineses da época da China feudal, para vocês fazerem uma base. E já fizemos, em um tratamento extraordinário, um resgate na Cordilheira dos Andes de 3 milhões de índios mapuches. Porque o processo de colonização chilena, ele foi diferente do processo de colonização aqui do Brasil. Aqui no Brasil, quando os colonizadores portugueses chegaram, trazendo um monte de presentinhos, bandulaque, espelho, tudo quanto é porcaria, para poder presentear os índios brasileiros receberam os portugueses de braços abertos. Então não houve confronto. Já lá no Chile, quando os colonizadores espanhóis chegaram, eles toparam com a tribo guerreira, a tribo Mapuche. E foram 200 anos de guerra. 200 anos de guerra. Até que eles conseguiram literalmente dizimar os Mapuches. Então pensa quantos espíritos ficaram aprisionados naquela situação de guerra durante esses 200 anos de guerra. Foram milhões de índios. Com certeza milhões de colonizadores espanhóis também. Eu só sei que quando a gente abriu o campo energético do país para poder fazer esse tratamento lá aos pés da Cordilheira dos Andes, veio esse tratamento para poder ser feito. E quando nós vimos, eram 3.300.000 espíritos, seja de colonizadores, seja de índios. Nós fizemos o resgate de todos eles. Então, isso acontece muito, de você de repente abrir a sua frequência e ter ligação com uma cruzada,
ter ligação com uma Santa Inquisição, ter uma ligação com a Segunda Guerra Mundial, com a Primeira Guerra Mundial, ter ligação com a época dos grandes reis hebreus, ter ligação com os grandes massacres que aconteceram na história da humanidade. De repente, em alguma vida passada, você vivenciou isso. E, inclusive, pode acontecer até de ter manifestado uma situação em que você viveu, por exemplo, na época das grandes pragas do Egito, em que foram mortos os primogênitos de todos os egípcios. Ou o contrário, quando o faraó mandou matar todos os primogênitos hebreus, né? E aí você viveu naquela época, vamos supor que você tenha sido pai de daquelas crianças, ou você foi uma daquelas crianças, e aí quando a gente abre o seu campo, está lá aquele monte de espírito para ser tratado. E pode acontecer também de quando a gente abrir o seu campo energético, estar atrelado a você um dos bolsões de sofrimento dos planos astralinos atuais. Como, por exemplo, estar ligado a você um bolsão de sofrimento daqueles espíritos que estão nas áreas umbralinas do umbral grosso, estão lá dentro de um charco lamacento, estão lá nas masmorras sendo torturados por espíritos trevosos, e tem uma infinidade de situações. Serem prisioneiros de magos negros, sim? E na apometria só vem sofrimento, não pode vir um espírito de luz? Graças a Deus que vem demais. Nossa, graças a Deus que vem muitos espíritos de luz, vem muitos trabalhadores que vêm para auxiliar. Já aconteceu de um espírito chegar e convocar o nosso grupo para que nós fôssemos auxiliar num processo de socorro. Uma entidade veio, tá? Era uma preta velha. Ela veio, se manifestou através do aparelho de um médium e falou que estava precisando de médiums que doassem ectoplasma para eles fazerem um trabalho de resgate. Então dentro do trabalho de apometria, na verdade, o trabalho de apometria, ele é todo assessorado por espíritos superiores. E, inclusive, é muito comum quando o comando do que lida com o trabalho de transição planetária, que é o comando Ashtar, que é o comando responsável pelo projeto Operação Resgate da Humanidade Terrestre, eles vêm, se manifestam e falam: nós precisamos de uma equipe para fazer um trabalho de resgate e nós precisamos de vocês serão o elo do comando Ashtar nesse processo de resgate. Tanto que o nosso grupo foi convocado e participou desse processo de resgate, que criamos uma equipe de resgate coletivo específica para resgates coletivos, que trabalhou durante anos. Acho que trabalharam de 2014 até 2021, a equipe de resgate da nossa casa, fazendo um trabalho de resgate e reurbanização extrafísica, com o acompanhamento total das equipes espirituais, Astacheran, Arcanjo Miguel e vários outros que vinham para poder solicitar esses processos de resgate. Muito bacana. Inclusive, também vem o guardião, né, da própria consulente. Vem. Deixa mensagem para todo mundo. Exatamente, orientador. De repente a gente abre a sua frequência mental. E aí, vamos fazer uma suposição. Você está passando por um problema de saúde muito grave. Vai no médico, faz um check-up geral, ressonância, tomografia, tudo. Não acha nada. O médico fala: você não tem nada. Clinicamente, você não tem nada. Aí, você já tentou a parte física, não teve resultado, vai procurar espiritual, não é? Eu estou passando por um monte de problema de saúde. Aí abre a sua frequência ali para poder ver o que está causando esse problema de saúde. A hora que a gente abre a sua frequência, se manifesta o seu mentor pessoal e fala: olha, a Ana Helena está passando por esse problema todinho por causa de mediunidade reprimida.
Ela não desenvolveu a mediunidade dela. Ela não pôs a mediunidade dela a serviço. Ela assumiu um compromisso pré-reencarnatório de trabalhar mediunicamente para que ela resgatasse uma dívida encarnatória de uma outra existência em que ela foi uma bruxa, ela fazia magia negra, agora ela teve a oportunidade de resgatar essa dívida pelo amor, através do exercício da caridade, através do exercício da mediunidade, e ela se recusou. Aí a carga kármica dela exerceu o peso energético e ela está sofrendo. É só isso. O seu mentor vem te dar uma catracada na mesa. Fala, olha, você tem que tomar atento e trabalhar mediunicamente. Se você quer ter saúde, ou você resgata a sua dívida pelo amor, ou você vai resgatar pela dor. Então o seu mentor vem te dar uma bronca. O seu Exu de guardião, o seu Exu de escora, vem às vezes e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, ela está sofrendo tudo isso aí, mas é por causa do comportamento dela. Ela que passa o dia inteiro vibrando coisa negativa. Aí ela atrai espírito obsessor e fica passando mal. E o que acontece? A gente vai lá, tira o espírito sofredor de perto dela, meia hora depois está lá o espírito sofredor de novo colado nela. Às vezes a gente tira um, quando a gente volta tem 5. Tira 5, quando volta tem 10. Então, eu estou aqui orientando para que ela faça a tal da reforma íntima. Que ela mude os pensamentos dela, que ela mude a sintonia dela. Semelhante atrai semelhante. Se ela está vibrando em baixa sintonia, ela vai atrair espíritos de baixa sintonia, de baixa frequência. Então, ela melhora. O seu mentor vem e dá a bronca. E pode acontecer algo muito interessante também, como já aconteceu comigo. Manifestar uma personalidade sua que é auxiliar do síndico. Não é daquelas que estão querendo prejudicar o síndico. É daquelas que estão apoiando o síndico, que apoiam, que querem o crescimento do condomínio. Então ela se manifesta e fala, olha, eu sou ligado à Ana Helena e eu sou de uma encarnação passada e nessa encarnação passada eu fui um criador de ovelhas, muito calmo, muito sereno, eu tive uma vida ótima. Tive uma vida ótima e eu tento passar essa calma, essa serenidade, essa tranquilidade para Ana Helena, mas ela está aprisionada numa bolha de raiva tão grande que eu não consigo penetrar. Eu estou tentando ajudar o síndico, mas o síndico não quer minha ajuda. Então se manifesta sim muita coisa positiva. Já tem um caso desse lá no portal. O cara era um monge e o monge veio para pedir ajuda e pediu que a gente ajudasse o rapaz. Ajudar o rapaz a melhorar. Exatamente, uma personalidade sua, positiva, pedindo ajuda para você. Sim? Sim, Irã? Maria, é possível só dar uma pequena reflexão a respeito do aprisionamento por mago negro? Sim, aprisionamento por mago negro. É bem simples. Um espírito está lá no umbral, num charco lamacento, sofrendo, comendo lama, passando fome. Lembra quando vocês assistiram o Nosso Lar? Que tinha aquele monte de espírito que ficava lá no meio da lama, no meio do lodo, caçando comida. Lembra do André Luiz tomando água da lama? Pois é, um espírito está naquela situação ali. Chega um mago negro e fala para ele, eu te tiro daí. Você não vai precisar ficar aí sofrendo no lamaçal mais. Mas eu te tiro e você vai trabalhar para mim. Aceita? Claro que o espírito vai aceitar. Ele não tem a mínima ideia de como que vai ser esse trabalho para o mago negro. Aí, ele, não, me tira daqui, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. Ótimo, o mago negro vai lá e retira ele dali. Leva ele para o seu castelo, leva ele para a sua masmorra, leva ele para a sua usina nuclear, para o seu laboratório. E lá, ele vai se tornar um escravo do mago negro. Quando esse mago negro for contratado para fazer um trabalho de magia
por algum desses bonitos aí que a gente vê o cartazinho no poste pregado? Mãe não sei de que traz seu amor em 3 dias, não é? Pois é, essa mulher contrata o mago negro para poder fazer esse trabalho de amarração, certo? Você acha que esse mago negro vai fazer o trabalho de amarração? Não, ele vai pôr aquele escravo para poder participar do trabalho de amarração. Ó, você vai ficar no pé do ouvido do fulano, azucrinando ele até que ele volte para a esposa. Essa é a sua missão. Muitas vezes, quando a gente vai desmanchar um trabalho de magia negra, geralmente aquele espírito que a gente chama de guardião do ebó, que é aquele espírito que é o que está guardando o trabalho de magia negra, ele fala, o meu chefe me mandou. Eu estou aqui porque eu fui mandado, o meu chefe me mandou. Alguém contratou o meu chefe e o meu chefe me mandou vir para cá. É como se o mago negro fosse o encarregado da obra. E o encarregado, você quer construir um prédio, você contrata um encarregado. O encarregado manda o pedreiro fazer. Aquele espírito é o pedreiro. Entendeu? Então, acontece muito isso. Quando a gente abre, a gente vê que tem um espírito ali, que é o guardião do ebó. A gente trata aquele espírito e encaminha para o hospital, puxa o mago negro, trata o mago negro e encaminha para o hospital, vai lá na masmorra onde ele tinha um monte de espírito aprisionado, liberta aquele monte de espírito, trata todo mundo, ele manda para o hospital, transforma aquela masmorra num hospital espiritual, numa escola, numa capela, ou então faz qualquer tipo de trabalho de reurbanização extrafísica, transforma num jardim, transforma numa cachoeira, transforma em qualquer coisa positiva, um altar, um ponto de luz. Transforma aquilo ali e retorna. Um serviço completo. Só um complementozinho. Mago negro, ao pé da letra, nós temos encarnados como também desencarnados. Com certeza, sempre. Aquela mãe de santo lá, Mãe Esmeraldina, Madame Blavatsky, Madame Zé Ruela, que está lá no poste. Aquela ali, com certeza, é uma bruxa encarnada. É um mago negro encarnado. E ele tem convênio, claro, tem conexão com os magos negros desencarnados. Por isso o trabalho deles é eficiente. Exatamente, ele tem conexão com magos negros desencarnados. E olha, hoje, mago negro encarnado, você vai encontrar mago negro encarnado como pastor, mago negro encarnado como pai de santo em casa de umbanda, mago negro encarnado como dirigente espírita, mago negro reencarnado como padre, mago negro reencarnado como político, mago negro reencarnado em todas as áreas. Tem aqueles que estão em processo de remissão, que são os dirigentes espíritas, que estão trabalhando, que estão tentando, que estão melhorando, o pai de santo lá da Umbanda, a mãe de santo do Candomblé, estão lá ajudando a humanidade e aí se redimindo dos seus erros do passado, são os magos redimidos, e tem aqueles que acabam caindo no erro, como esses que fazem trabalhos pagos, trabalhos de amarração, que você vai lá pedindo ajuda para resolver um problema, a pessoa cobra 20 mil reais de você. Igual já aconteceu uma vez aqui, de a gente fazer um trabalho de tratamento para uma pessoa, que foi super interessante. Era uma pessoa muito rica, que estava se casando com uma pessoa absurdamente bem mais jovem, tinha idade para ser neta dele, certo? E aí a família dele pediu socorro. Aí nós, não, então vamos abrir o campo energético dele para poder ver. Realmente essa moça tinha feito um trabalho de magia, pago 50 mil reais, 50 mil reais para fazer esse trabalho de magia. Na época, nós ainda perguntamos à espiritualidade, olha, nós podemos interferir? Aí a espiritualidade ordenou, pode, porque ela está interferindo no livre-arbítrio dele. Quando interfere no livre-arbítrio da pessoa, você abre o campo para poder mexer. Então pode sim, vamos desfazer. Desfizemos o trabalho de magia. Ótimo. Ele foi e terminou com a moça. Ele terminou com a moça. Para vocês verem, ela correu e fez outro, oferecendo 300 mil reais para a mãe de santo.
fez outro trabalho de magia. O que aconteceu? Ele voltou com ela. Quando vieram, pediram para a gente auxiliar de novo, a espiritualidade falou, infelizmente, ele agora quis, então, infelizmente, ele teve a oportunidade de se afastar, e agora ele quis voltar. Então, infelizmente, agora não pode mexer. Não pode? Não pode mexer. Então, tá bom, nós vamos simplesmente ver qual é o resultado. Ótimo, eles se casaram, um casamento cheio de pompa, super luxuoso, absurdamente, assim, gastou muito dinheiro mesmo e tudo mais. 1 ano depois do casamento, ele quebrou, que moeu e teve um câncer. Quebrou, que moeu e teve um câncer. Então, existe sim o mago negro reencarnado e o mago negro no plano astral. O mago negro reencarnado, ele está aqui reencarnado justamente para que a oportunidade que a espiritualidade superior está dando a ele de se redimir. Só que tem muitos que caem por dinheiro, caem por luxúria, e aí a gente vê pastor caindo por assédio às irmãzinhas da igreja, padre caindo por dinheiro, a gente vê dirigente de centro, não precisa nem citar o nome, né, de uma casa grande aqui do estado que caiu por um escândalo sexual e várias outras situações assim. Político que tinha oportunidade de melhorar a vida da população vai roubar. E é político que tem uma capacidade mental gigantesca de convencimento. Ele usa o poder mental dele para convencer as pessoas. A pessoa está ali vendo que uma pessoa que antes era ninguém e agora tem um patrimônio de bilhões, não, é inocente. É inocente, ele não roubou. Isso aí, gente, é o poder mental dessa pessoa, que tem a capacidade de literalmente fazer uma lavagem cerebral na cabeça daquelas outras pessoas. E isso é independente de partido, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque a gente, quem dera se político ladrão no Brasil se fosse só de um partido. Quem dera se fosse, né? Então é independente de polícia, de partido político. Mas isso acontece. É aquele governador que recebeu dinheiro para construir o hospital de campanha e pegou esse dinheiro para poder gastar sei lá com o quê e deixou o povo morrer de Covid. É todo tipo de situação. Todo tipo de situação. O campo dessa pessoa, por exemplo, esse governador, ele vai estar ligado a todo mundo que morreu porque ele não usou aquele... Criou vínculo. Da mesma forma que os nazistas criaram vínculo com todos os judeus que eles assassinaram. E todos os soldados romanos. Exatamente. É a mesma coisa, tá? Cria vínculo sim. Afinal, você cria um vínculo que a gente chama de vínculo kármico. Seja para com a humanidade, ou seja para com o planeta. Porque quem desmata, quem destrói a natureza, quem polui, também cria vínculo kármico. Certinho? Certo. Então, gente, esses bolsões de sofrimento, eles são mais comuns do que a gente pensa. É muito raro um consulente que a gente abre a frequência dele e tenha alguma personalidade sofredora que não tenha um bolsão de sofrimento junto com ele ali. Nem que seja um bolsão familiar. Por exemplo, morreu num acidente de carro e aí morreu a família inteira. Ótimo, tem outras personalidades ou tem outros espíritos aprisionados ali. Estão lá no meio das ferragens. Esses, quando se manifesta aqui, por favor, salva a minha família também, que a minha família também morreu lá junto comigo. Acontece. Aquele escravo que morreu dentro do navio, vindo da África para cá, morreu mais um monte de escravo, tem mais um monte de escravo aprisionado lá. Um dia nós tivemos uma oportunidade que uma pessoa lá de Goiás Velho veio tratar aqui em Goiânia, e quando essa pessoa, a gente abriu o campo energético dessa pessoa, nós descobrimos um bolsão de sofrimento dentro do porão do museu da Casa da Cora Coralina. Um bolsão de escravos mortos dentro do porão lá do museu. Sim? Um dia eu estava em Ouro Preto. Eu entrei dentro do restaurante para comer.
que foi o local onde os escravos eram aprisionados. Era uma senzala no passado e hoje é um restaurante. Ah, pensa o tanto de espírito. Tanto que eu passei mal que eu não consegui. Exatamente. E isso aconteceu essa semana, esse fim de semana, nós fomos em Pirenópolis e eu ainda estava lembrando de um caso que aconteceu com uma médium aqui da casa. Nós, há uns 3 anos atrás, nós fomos em Pirenópolis, a gente queria tomar um banho de cachoeira, fomos lá em Pirenópolis. Aí resolvemos, a hora que saímos da cachoeira, passar lá na cidade e dar uma volta na cidade. Aí, vamos comer um empadão? Vamos, ótimo. Encostamos lá numa daqueles restaurantes que vendem um empadão goiano. E uma colega nossa foi e virou e falou assim, nossa, eu queria ir lá na igreja. Vai, era bem em frente, né? Atravessou a rua e entrou na igreja. Essa mulher veio de lá, eu tô morrendo, socorro! O que está acontecendo comigo? Meu Deus do céu, eu entrei na igreja e comecei a passar mal, eu estou muito mal, o que está acontecendo comigo? Lá vai a gente tratar a mulher lá em plena Pirenópolis, para poder ver o que aconteceu. Quando a gente abre o campo dela, gente, era um monte de espíritos de escravos que morreram carregando pedra para poder construir aquela igreja. Eles estavam aprisionados lá. Eles estavam lá dentro da igreja. Quando ela chegou, médium, eu falo muito isso, o médium ele parece uma lamparina acesa no escuro, né? Então, médium entrou dentro da igreja, aquele monte de escravo virou e falou assim, opa, luz! E vieram, é agora. Juntaram em volta dela, socorro! Socorro, ajuda a gente. Nós fizemos um trabalho de apometria em plena Pirenópolis, tratando os espíritos dos escravos que morreram sendo chicoteados, carregando pedra para construir a cidade como um todo. Então, acontece isso demais. Então, médium que tem consciência de que realmente ele tem o campo energético dele bem aberto, que ele seja esperto. Quando ele for num lugar assim, pirâmide trina. Só que eu não tive. Pirâmide trina, de proteção individual. Lembra lá daquela lei, ó? Essa aqui, ó. Aqui, ó. Lei da formação de campos de força? Pois é. Criando a pirâmide trina de proteção individual espelhada por dentro e por fora em torno de mim. 1, 2, 3. Cria proteção. Vai entrar num cemitério, pelo amor de Deus, cria proteção. Vai entrar num velório, uma sala de velório, cria proteção. Vai numa fazenda que era uma fazenda de escravos, cria proteção. Vai no Pelourinho, em Salvador, cria proteção. Não entra de peito aberto, porque senão você vai passar mal. Uma amiga nossa, daqui a pouquinho, uma amiga nossa foi fazer uma visita na Argentina, em Buenos Aires. E foi conhecer todos os pontos turísticos de Buenos Aires. Aí ela pôs na cabeça, eu quero ver o túmulo da Evita Peron. Beleza, ótimo, foi. Ela trouxe a Argentina inteira nas costas dela. Chegou aqui no Brasil no ruim mesmo. Gente, acabou a viagem dela. Acabou a viagem, acabou o passeio. Porque ela foi no cemitério, entrou no cemitério, um médium em desequilíbrio, sem conhecimento, entrou dentro do cemitério, carregou-se de toda aquela energia e veio doente, voltou doente para o Brasil. Chegou aqui, a gente teve que fazer um tratamento com ela. Peguei essa mulher, levei lá na porta do cemitério Parque e falei para ela, vou te ensinar como é que entra dentro de um cemitério. Pelo amor de Deus, você nunca mais vai fazer isso. Passei para ela todo o ritual de entrada e saída de um cemitério. É básico isso aí dentro de qualquer conhecimento de Umbanda. Qualquer umbandista sabe do procedimento, que você tem que pedir permissão para entrar no Campo Santo. Existe toda uma regra, todo um procedimento. Você tem que pedir permissão para a equipe de Exus que cuida daquele local, para a equipe de proteção do Campo Santo, para você adentrar naquele local. Porque se você entrar de peito aberto, vai se ferrar. Sim? Só para lembrar assim, para a lei de formação do campo de força, quando você vai para um lugar desse, é fazer antes, não fazer lá, né? Não, exatamente. Eu sempre aconselho a pessoa
a fazer, por exemplo, quando a gente estava indo para Pirenópolis, a hora que a gente entrou no carro aqui, a gente já fez. Acontece aquele caso do Fábio Naza lá, que foi para os Estados Unidos, chegou lá no hotel e fazer. Aí prendeu. Não, aí complica. Já aconteceu de uma pessoa, amiga nossa, ela foi fazer uma visita para o filho nos Estados Unidos. A hora que chegou lá nos Estados Unidos, vieram duas personalidades dela e a atacaram gravemente. Ela deu uma crise de pânico lá nos Estados Unidos. Ela passou mal demais da conta. O marido ligou pra gente desesperado: olha, a Márcia tá passando mal aqui, eu não sei mais o que fazer, ela tá numa crise de pânico e não é possível, a gente veio para passar um mês e não tem uma semana e a mulher já tá desse jeito, o que é que eu faço? Não, peraí, vamos abrir a frequência dela aqui. A hora que abriu a frequência dela, duas personalidades dela que viveram lá nos Estados Unidos se manifestaram. Uma personalidade da época da colonização, uma personalidade índia, e uma personalidade dela da época da Guerra Civil. Se manifestaram, da Guerra Civil Americana. Se manifestaram. Tivemos que fazer o tratamento dessas duas personalidades. Tratamos tudo mais, ensinamos para ele a proteção. Na verdade, o adequado para qualquer pessoa que tem um pouquinho de noção é o seguinte: você saiu do campo energético que você está habituado, entrou em qualquer outro campo energético, pede permissão, gente. Você vai entrar, por exemplo, no mato, pede permissão. Vai entrar na floresta, pede permissão. Você vai entrar numa cachoeira, pede permissão. Você vai entrar no campo energético de uma cidade, pede permissão. Saiu do estado, pede permissão. Saiu do país, pede permissão. Quando eu estava indo para o Chile, nós estávamos uma equipe indo para o Chile, que nós fomos lá dar o curso. Quando a gente estava no avião, que a gente falou assim, ó, saiu do território brasileiro, nós pedimos permissão a toda a hierarquia espiritual do Chile para que nós pudéssemos adentrar ao campo energético do Chile. Da mesma forma que nós fizemos quando estava saindo do Brasil, também pedimos permissão para deixar o campo energético brasileiro. É muito importante isso, viu? Sim? Meu menino, em 2002, ele foi embora para São Paulo. Uhum. Estudar na USP. Aí a doida aqui sempre ia lá passear, né? Aí lá tem o Museu do Crime. Museu do Crime. Aí, pensa. Aí lá vai a turista conhecer o Museu do Crime. Agora você pensa que Olha só, médium ir no Museu do Crime. É suicídio, né? É só Deus na causa mesmo. Então, gente, é muito importante a gente ter esses conhecimentos. Como eu sempre falei, gente, a apometria não é só para quem trabalha, não. É para a vida, é um conhecimento para a vida, total, tá ok? Bem, mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão dos bolsões de desencarnados? No caso aí, a 13ª lei, que é os bolsões de passado, os bolsões de sofrimento. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, para poder a gente esclarecer? Porque aí a gente pode passar para o próximo conteúdo. Como a gente falou, nós passamos uma receita de bolo para vocês. Até agora nós estamos nos ingredientes. Agora nós vamos passar para o modo de preparo, que é a partir da 9ª aula, que é a partir das técnicas apométricas. Lembra que a gente estudou lá na primeira lei, a lei do desdobramento, que é a lei básica da apometria? Agora é ensinar como fazer um desdobramento comandado. Certinho? Então, por isso eu estou perguntando para vocês, para que a gente possa passar para o conteúdo da 9ª aula. O que vocês acham? Vamos lá? Então, vamos lá. Nenhuma dúvida? Todo mundo doutorado? Então, tá bom. Vamos dar continuidade na nossa aula, então. Gente, então agora nós vamos entrar nas técnicas apométricas, certo? A primeira parte das técnicas apométricas são aquelas técnicas básicas dentro de um trabalho de apometria. Ou seja, é o arroz com feijão. É aquilo que tem que ser feito em todo o trabalho de apometria. O termo apometria já vem da junção de dois termos gregos, apometron,
ou seja, além da matéria, fora da matéria. Ou seja, todo o trabalho apométrico se embasa no desdobramento. Seja o desdobramento psíquico e seja o desdobramento de corpos, certo? Ah, Odair, qual a diferença entre o charme e o funk? Qual a diferença entre desdobramento psíquico e desdobramento de corpos? O desdobramento psíquico é aquele processo em que o seu corpo astral não viaja, não faz viagem astral. No desdobramento psíquico, a sua mente viaja, a sua mente se expande. E por isso você consegue estar 100% consciente. Você consegue transmitir tudo o que você está vivenciando naquele processo de expansão de consciência. Então a sua consciência se expande no tempo e no espaço, e inclusive rompendo camadas dimensionais, acessando até mesmo dimensões paralelas, certo? Então, a sua mente pode se expandir e ir a qualquer lugar no tempo e no espaço. Esse é o processo de desdobramento psíquico. Inclusive aquele vídeo da Mônica Medeiros que eu mandei para você, você viu? Ela explica para uma mulher que pergunta para ela. Você viu tanto que ficou legal? Pois é. Então, o desdobramento psíquico, o seu corpo astral permanece anexado ao seu campo energético. Por isso, você está 100% consciente no desdobramento psíquico, porque é a sua mente que se expande. E ela se expandindo, ela acessa o campo energético do que for preciso. Se você fizer um desdobramento psíquico para atender a um consulente, a sua mente vai entrar no campo energético dele e vai acessar a causa do problema. Se você fizer um desdobramento psíquico para resolver o problema de uma cidade inteira, como nós já fizemos aqui, você vai acessar o campo energético daquela cidade inteira, certo? E aí você vai conseguir. Como, por exemplo, já teve uma situação em que nós fomos numa fazenda para poder fazer um trabalho de limpeza energética na fazenda, porque a fazenda estava numa situação assim tão dolorosa que nada dava certo lá, uma fazenda que foi muito próspera durante uma certa época e de repente essa fazenda começou a afundar em dívidas, afundando, e os donos foram vendendo pedaços e foram vendendo partes, mas tentando manter o negócio e não conseguiam. Pediram a nossa ajuda, a orientação da espiritualidade, tem que fazer uma limpeza lá. Quando a gente foi lá na fazenda, acreditem, quando os médiuns expandiram as consciências deles, eles descobriram que ali era uma espécie de cemitério, acreditem, de dinossauros. Criaturas gigantescas estavam enterradas lá. Eu acho que você foi num tratamento assim, aquele que a gente fez em Abadiânia, foi mais ou menos assim, não foi? Pois é, e a gente fez um antes também em uma outra cidade também. E o que é interessante, é mais ou menos a mesma região, então faz todo sentido. Foi bem legal isso, sabe? A gente vê que ali era uma espécie de cemitério de seres pré-históricos. Olha que fantástico! E foi feito todo um trabalho de resgate dessa energia, de limpeza dessa energia lá. E graças a Deus a fazenda está lá, tocando, caminhando, né? Então, nesse processo de desdobramento psíquico, o médium continua consciente, ele continua completamente lúcido e traz informações de tudo que ele está vivenciando, do que ele está vendo, do que ele está sentindo, tudo aquilo é transmitido, certo? Isso é o desdobramento psíquico, que também é chamado de expansão de consciência. Já o desdobramento de corpos é a famosa viagem astral. É aquela que o médium apaga, literalmente. E isso é muito comum, a gente vê isso acontecer dentro das mesas nos trabalhos espirituais. E aí muitas vezes as pessoas viram e falam assim: credo, o Vitor está dormindo na mesa, que médium desleixado, falta de atenção, falta de respeito com a equipe espiritual da casa. A gente ouve isso, viu, gente? Bobo daquele que acha que o Victor realmente está ali só dormindo.
Muitas vezes o espírito dele está fazendo uma viagem astral e está lá na casa do consulente tratando. Está lá na casa do consulente fazendo uma limpeza. Está lá, não importa onde, na empresa ou até em outro país, fazendo um trabalho de resgate. Esse desdobramento de corpos, que é o desdobramento múltiplo, esse sim é a famosa viagem astral. O corpo astral do Victor sai e leva todo o agregado espiritual dele junto, certo? Só fica aqui o físico e o duplo etérico. Lembra que eu expliquei isso bem na aula de desdobramento? Pois é. Aldair, como que você promove o desdobramento do médium? O desdobramento do médium é feito quando nós damos o comando dentro da mesa para abrir a frequência do consulente e que a equipe espiritual, que a equipe de trabalhadores entre na frequência do médium. Então, gente, é comando. Abrindo a frequência mental e espiritual do Odair José de Azevedo. 1, 2, 3. Entrando na frequência mental e espiritual do Odair José de Azevedo. 1, 2, 3. É simples assim. É só comandar. Ah, Odair, por que você deu só 3 pulsos e não deu 7? Depende. Isso é muito relativo. Depende do nível que a gente, de energia mental que a gente coloca. E, inclusive foi super interessante, quando eu estava dando a aula de desdobramento, a Cássia estava bem aqui e eu dei essa ordem assim, né? Abrindo a frequência mental e espiritual da Cássia Aparecida dos Santos Azevedo. 1, 2, 3. Abriu a frequência dela. Quando chegou no final da aula, ela, por favor, fecha a minha frequência que está aberta. Aí, fechando a frequência mental da Cássia. 1, 2, 3. Fechou a frequência mental da Cássia. Odair, a contagem precisa ser crescente e decrescente? Não. Lembrem-se, a contagem, a única função da contagem é cadenciar a energia. Então não interessa se é 7, 6, 5 ou 1, 2, 3. Não importa, certo? Mas os números, né, tem que ser de acordo com os cursos, né? Isso, o ideal é que seja, ó, que não seja assim, 1, 2, 3. Por quê? Porque a intenção é cadenciar. Então, é ir dando saltos frequenciais. Então, quando você faz junto, você potencializa, tá? 1, 2, 3. Certinho? Eu ando vendo, fazendo 7 cursos em 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Planta tudo. Pois é, não. O ideal é fazer sempre cadenciado, tá? Porque senão você desequilibra a energia. Sempre cadenciado, certo? Tem que abrir de novo, porque não abre. Exatamente, tem que fazer cadenciado. Gente, você está lidando com energia, é física quântica. Então, você não pode aglomerar, juntar tudo e sacudir, não. Tem que haver um controle, um equilíbrio. Abrindo a frequência de fulano. 1, 2, 3. Primeiro aqui, pera um minutinho. Sim. Só o médium que desdobra, só ele que expande. Por exemplo, se você mandar alguém aqui que não fez, se você mandar, a gente vai expandir, desdobrar, não. Tem que ser médium. Não. Quando a gente promove o desdobramento, a gente abre do médium e do consulente. E o consulente não é ninguém, o consulente não é médium, não trabalha nada. Só é alguém que pediu ajuda, certo? Não é só médium que faz o desdobramento. Quando a gente abre a frequência da pessoa, a gente promove o desdobramento do consulente e da equipe como um todo, tá? Então, promove o desdobramento, não é só médium que desdobra. Tanto que quando a gente faz o tratamento à distância, qual é a ordem que a gente passa para o consulente? Olha, na sexta-feira, entre 8 e 10 horas da noite, você precisa estar em repouso, porque nós vamos abrir a sua frequência e vamos te desdobrar. Pode ser que o seu corpo astral, sendo desdobrado, você durma. Aí você está no volante, 9 horas da noite e dorme. Já pensou? Você está na beira do fogão fritando um ovo,
e dá aquela cochilada. É perigoso. Então, por isso que a gente sempre avisa o consulente, quando o tratamento é à distância, olha, você precisa estar em repouso neste horário. Você precisa estar em repouso, porque nós vamos promover o seu desdobramento. Aí é um desdobramento de corpos. Você traz o agregado espiritual do consulente, acopla a um médium captador aqui para poder fazer o tratamento, tá bom? Então não é só médium que desdobra. Com esse comando de desdobramento, você pode desdobrar até cachorro. Qualquer bicho, inclusive na petimetria a gente utiliza muito o desdobramento do animal. A gente desdobra o animal e acopla ele num médium para o médium explicar o que está acontecendo com o animal. Sim? Pergunta? Professor, praticamente eu acredito que o seu padre já me respondeu, mas só confirmando, por favor. Quando é que você percebe que depois do seu comando houve a abertura que você queria, que você determinou? Ou como que a pessoa que foi tocada, que foi solicitada a abertura, sentiu que se abriu? É pelo adormecimento, como o senhor está falando? Como é que o senhor percebe que isso aconteceu? Isso é muito relativo. Dentro do trabalho de apometria, a equipe espiritual percebe que a frequência foi aberta quando os médiuns começam a entrar em catarse, os doutrinadores começam a ver as coisas, os videntes começam a perceber, certo? O doutrinador já se aproxima do médium ali que está entrando em catarse. Então, há uma conexão de toda a equipe. O consulente, às vezes, ele sente dormência. Já teve consulente que incorporou em cima da maca. O consulente sente alguma dor. O consulente, ele tem catarses também, tá? Mas hoje, dentro do trabalho de apometria daqui da casa, a gente não permite que o consulente fique presente na mesa. A gente pega o consulente e leva para a maca, para poder ficar mais tranquilo, porque acontecia demais isso. Quando a gente trabalhava com o consulente na mesa, e o consulente era médium, o consulente incorporava. Então o consulente incorporava, o consulente tinha catarse, e como ele não é treinado, como ele não tem conhecimento, o consulente sofre. Então a gente hoje prefere tirar o consulente da mesa e colocá-lo em um ambiente à parte. Aqui nós pegamos o consulente e levamos para a sala de doutor, para poder receber um reiki, receber um tratamento lá com os doutores, certo? Mas a percepção do campo aberto, ela é feita pela equipe da mesa. Não só quem está dando o comando, mas a equipe como um todo. Porque, igual eu falei, os videntes vão começar a ver, aí vem um vidente e fala assim, Odair, eu estou vendo uma coisa assim, 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 parece que tem uma pessoa amarrada e ela está sendo torturada. Aí, então, o vidente já viu alguma coisa, ótimo. De repente, o médium que está ali do lado começa a estribuchar e começa a falar que está doendo, está doendo, está doendo. Aí a gente já chega, um doutrinador, e vai doutrinar com ele. Então, essa percepção, ela é de toda a equipe. Toda a equipe percebe. Até aquele médium que a gente fala que é o médium pedra, que não sente nada, ele sente alguma coisa porque ele começa a sentir a energia que ele está doando ali naquele momento. Um médium que é doador, por exemplo, de ectoplasma. Tem um amigo nosso que ele fala, eu sou médium pedra, eu não incorporo, eu não tenho evidência, nada, não faço nada. Eu falo para ele, você que é besta, você que não sabe o tanto que você doa energia. Ele tem mania de ficar doando energia assim, ele passa o trabalho inteiro assim. E ele não percebe, já notou? E ele não percebe que ele fica o tempo inteiro assim, ó, durante o trabalho. A hora que a gente fecha a frequência, a gente chega nele, tá tudo bem aí? Ele, tá, o que foi? Ele não percebe. Então, a equipe inteira sente quando abre a frequência. E quando há algum tipo de barreira, a equipe também percebe. Porque, por exemplo, um consulente que está abrindo a frequência dele por pura curiosidade. Ou então aquele consulente que está querendo testar o grupo,
aquele consulente que veio contra a vontade, que assim, a pessoa obrigou. Tem um caso narrado num livro de apometria que fala do cara que ele sentou na mesa, eu quero pedir o tratamento, ótimo, sentou na mesa, aí abriram a frequência dele, não manifestou nada, os médiums tudo olhando um para a cara do outro. Uai, tem manifestação, tá vendo nada? Nada. Tá manifestando nada? Nada. Mas que estranho. Vamos potencializar. Nada. Vamos expandir. Nada. Aí o doutrinador escuta. O que você pediu para tratar mesmo? Porque a gente está tentando acessar o seu campo aqui, não está conseguindo ele. Não tem nada para tratar não. Mas como assim não tem nada para tratar? Você pediu um tratamento de apometria e não tem nada para tratar? Não tem nada para tratar não. Mas então por que você veio? Para minha mulher me deixar sossegado, para ela parar de pegar no meu pé. Mas como assim? Porque ela pôs na cabeça que eu assistir o meu joguinho de futebol no sábado à tarde, tomando a minha cervejinha, é obsessão. E aí, para que ela deixe eu assistir o meu futebolzinho, bebendo a minha cervejinha, eu aceitei a proposta dela de vir receber esse tratamento. Então eu vim. Mas nesse caso aí não apareceu nada, não aconteceu nada. Nada, porque ele não queria fazer o tratamento. Ele não queria fazer o tratamento, ele estava ali para poder satisfazer a esposa. Ou seja, não abriu a frequência. Não acessamos a frequência dele. Porque tinha um paredão tampando. E isso acontece muito. Oi? O livre-arbítrio dele falou mais alto. É muito comum a gente fazer isso também, e a gente abrir o campo energético de uma pessoa, e a pessoa está bloqueando o campo energético dela, porque tem alguma coisa intrínseca escondida ali. Tem algum segredinho escondido ali. É muito comum, a hora que a gente abre o campo da pessoa, tá aquele paredão. A gente, mas tem um paredão, tá bloqueando todo o campo energético. A hora que a gente vê, é a pessoa que está pondo aquele paredão. Por isso é que hoje a gente tira o médium da mesa. Tira o consulente da mesa. Tira mesmo. Manda para a sala, que é para ele não interferir no trabalho da mesa. Porque já teve gente que a gente abriu o campo energético da pessoa que... minha vida tá horrorosa, meu casamento tá uma droga, meu emprego tá horrível, minha saúde tá um flagelo. Ótimo, a hora que a gente abriu a frequência da pessoa, descobriu que essa pessoa estava, por exemplo, a situação que estava acontecendo, estava traindo o esposo. Veio um espírito obsessor e se manifestou e falou assim, não, isso aí que está acontecendo com ela, é ela mesmo que está plantando. Por quê? Pergunta para ela o que ela está fazendo de errado. Não, a gente quer saber, não, é só perguntar. Se ela acha que o marido dela merece o que ela está fazendo, aí a gente, desenhou, né? Acabou a brincadeira, agora a gente já sabe, ótimo. Então vamos tratar você. Já manifestou, vamos tratar. Tratamos o espírito e tudo mais, e patati patatá, encaminhamos, ótimo. Beleza, consulente veio, sentou na mesa. Ótimo, a gente queria saber, porque veio um espírito e se manifestou, e ele mandou um recado para você, que é para você analisar o seu comportamento, analisar se o seu marido merece o que você está fazendo com ele. Como que vocês souberam disso? Não, calma, respira. A gente não está aqui te julgando, a gente não está aqui te condenando, tá? A gente nem sabia disso. Um espírito que se manifestou e falou isso, tá ok? Então tá. Então acontece, gente, acontece sim. Já aconteceu um caso que eu gosto muito de relatar ele, de um cara que ele buscou a nossa casa, que ele tinha sido, vamos dizer assim, pego pela mulher aprontando. Na época, ele alegou que a mulher, assim, já estavam em processo de separação, a mulher dele descobriu que ele gostava de frequentar meretrício. Gostava de frequentar prostíbulos. Aí o que aconteceu?
Nós fomos conversar com ele, não, é porque eu recebo muitos clientes que vêm de outras cidades, que vêm de outros estados, às vezes até de outros países, e a hora que chega aqui, a primeira coisa que eles fazem é pedir para ir nesses lugares, porque eles conhecem que Goiânia é a cidade da mulher bonita, e que aqui tem muito lugar desse tipo aí, tem vários lugares aí que tem esse tipo de serviço, então eu vou para acompanhar eles. Ah, certo, vai para acompanhar, né? Ah, então tá bom, ótimo. Quando a gente foi, então tá bom, vamos fazer o tratamento dele, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar ele. Na cabeça dele, ele ainda falou, olha, teve uma vez que se manifestou, inclusive a esposa dele era médium, se manifestou uma pombagira no aparelho dela, falando que ela que me acompanhava e que me induzia a ter esse tipo de comportamento. A própria esposa revelou, tá, gente? Então, não era treta, não. A própria esposa falou isso. Não, então vamos abrir a frequência sua para ver se essa mulher se manifesta. E realmente se manifestou. Claro, estava com o nome de pombagira. Mas não era um espírito zombeteiro que usou o nome de pombagira. Né? Que a gente sabe que as nossas irmãs pombagiras não são esse tipo de gente. Aí fizemos o tratamento desse espírito e encaminhamos. E esse espírito deixou claro, fala para ele mudar de comportamento, fala para ele parar de ir nesses lugares, fala para ele parar de frequentar esse tipo de lugar. Ótimo, encaminhamos ela, beleza, o casal saiu daqui de mãozinha dada, resolvido o problema deles. Casamento salvo. 6 meses depois o cara volta, meu casamento tá acabando de novo. Uai, o que aconteceu? É aquela pombagira que voltou. Uai, o que ela fez? Ela me fez voltar para aquele lugar. Ela me fez, eu não resisti, eu voltei para aquele lugar. E a minha mulher descobriu de novo, agora meu casamento acabou de vez. Não, então vamos abrir a frequência desse cara, porque é até estranho, né? Porque espírito doutrinado na apometria não volta, porque ele é conscientizado. Então vamos abrir a frequência dele de novo. Abrimos a frequência dele, umas 5, 6 médiums na mesa, todo mundo olhando uns para a cara de uns dos outros. Nenhum tipo de manifestação. Olhou, não tem nenhum tipo de manifestação, não manifesta nenhum espírito, não manifesta nem nada. Ah, mas o que está acontecendo, né? Aí de repente uma médium virou e falou assim, Odair, tem um espírito aqui do meu lado. Mas não é espírito de prostituta, espírito negativo, não. Está toda de branco, muito bonita, sabe? Toda de branco, assim, como se tivesse até com um hábito todo branco. Aí eu falei, deixa ela manifestar, vamos lá, jogamos luz azul, nós vamos aprender isso aí, tá? Do acoplamento do espírito, vamos aprender isso aí. Jogamos luz e tal, aí ela recebeu o espírito. Era o espírito daquela irmãzinha que tinha sido doutrinada 6 meses antes. Ela foi e se manifestou e falou assim, olha gente, eu vim aqui acompanhada dos mentores de lá do hospital para poder explicar para vocês que não sou eu que estou acompanhando ele. E foi permitido que eu viesse, eles me trouxeram. Na verdade, hoje eu já estou trabalhando lá no hospital, eu estou auxiliando lá no hospital, eu sou uma enfermeira no hospital, tanto que estão aí os mentores para poder confirmar isso. Não sou eu quem está acompanhando ele. Aí a gente foi, e por que não se manifestou nada quando a gente abriu o campo dele? Eu falei assim, porque eles não permitiram. Na verdade, veio um monte de espíritos femininos e são muito debochados. E aí a equipe espiritual manteve eles lá fora, manteve elas lá fora, para que eu pudesse me manifestar aqui sem me afetar, sem me prejudicar, sem prejudicar a minha comunicação. Então, é o comportamento dele que atrai esse tipo de espírito. Não sou eu e nem é culpa delas. Ele é que atrai, porque ele vibra nessa energia 24 horas por dia. Então, eu só vim para poder passar esse recado, tá bom? Ah, então tá bom, ótimo. Ah, então, ó, vai com Deus, tudo mais e tal, despedimos e ela foi para o hospital. Aí, a hora que ela estava indo, aí ela ainda acoplou de novo e falou assim, ó, eles pediram permissão para poder liberar para elas entrarem. Pode?
Vai, claro, vamos tratar todo mundo. A hora que ela subiu, todas as médiuns da mesa incorporaram espíritos femininos. E aqueles bem debochados, né? KKKKKK, ele é nosso. Vocês não adianta vocês tentarem, ele é nosso. Ele já tá, ele gosta, ele acha bom. Tratamos todas elas e encaminhamos todas elas. E viramos para ele e falamos na cara dele do lado da esposa. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na sua cara. Agora, vai. Se por acaso acontecer de novo, não procura a gente. Porque aí já virou piada. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice, mas é tolerável. Agora errar 3, 4, 5, 10, não dá não. Então, acontece esse tipo de coisa sim. Tá? É muito comum quando a gente faz esse tipo de técnica, utiliza essa técnica, que é a técnica do desdobramento, a gente alcança um âmbito gigantesco, gigantesco. E promove esse desdobramento, tanto psíquico, quanto desdobramento de corpos, tanto dos médiuns, quanto dos consulentes. E, inclusive, muitas vezes, quando o processo de obsessão é um processo de obsessão de encarnado para encarnado, que a gente estudou isso lá no processo de obsessão, lembra? Que a gente falou que tem a obsessão de encarnado para encarnado. Aí, aquele obsessor é desdobrado e se manifesta aqui. Aquele marido ciumento se manifesta aqui e fala, ela é minha, ela é minha. E aí a gente vai acessar e vai descobrir que esse marido que é ciumento agora, de repente, em uma outra vida, eles já tiveram outras ligações. E aí, como ele se manifestou no campo daquela consulente, a gente trata. Porque manifestou, a gente trata. A gente não interfere no livre-arbítrio dela. Mas ela pediu socorro e manifestou o marido, a gente trata ele. Tá? Então, esse processo de desdobramento, esse comando de desdobramento, essa técnica de desdobramento, ela é muito eficaz. Porque ela acessa todos os campos, seja mental ou espiritual da pessoa. Então vai se manifestar personalidade, vai manifestar subnível de consciência, vai se manifestar espírito obsessor, vai se manifestar espírito orientador, mentor, vai se manifestar espírito extraterrestre, vai se manifestar fractal monádico, acreditem, se manifesta fractal monádico da pessoa, manifesta um monte de situações. E inclusive algo que a gente sempre fala, que é algo que nos surpreendeu. Se manifesta, 2 casos surpreendentes, se manifesta forma pensamento. Forma pensamento criada pela pessoa se manifesta. E também órgãos da pessoa se manifestam. Porque a gente estudou lá no inicinho sobre energia, que a energia tem consciência. Inclusive, orientamos vocês a assistirem o experimento da dupla fenda, certo? Vimos que a matéria, um elétron tem consciência. Inclusive, fez os cientistas de besta, né? Um elétron tem consciência. Então, se um elétron tem consciência, um fígado tem consciência, um coração tem consciência, um cérebro pode se manifestar e dizer o que está acontecendo com ele, certo? Então vem uma manifestação no aparelho mediúnico do Victor e eu vou e pergunto, quem é o José Jorge para você? Ah, eu faço parte dele. Ah, você faz parte do José Jorge? Sim. Você é um subnível de consciência dele? Não, eu faço parte do corpo físico dele. Do corpo físico? Sim. Você é um órgão dele? Sim. Qual órgão? Ah, eu sou o fígado dele. Ah, sim, você é o fígado do José Jorge? Sim. E o que está acontecendo? Por que você está se manifestando aqui? Porque eu estou doente. O José Jorge come muita fritura. E isso está causando esteatose hepática em mim. E eu estou cheio de gordura. E se o José Jorge não tomar atento, eu vou ter um câncer. Sim, gente, já aconteceu isso aqui. Eu vou ter um câncer.
Então fala para o José Jorge parar de comer fritura, porque senão eu vou adoecer mais ainda. Ele precisa cuidar de mim, ele precisa cuidar da saúde dele. E isso já aconteceu, estou dando uma situação hipotética, mas já aconteceu de um médium vir pedir um tratamento aqui na casa, que era um tratamento para uma questão de depressão, que ele era deprimido. Então ele pediu um tratamento. A hora que a gente abriu a frequência dele, se manifesta numa médium o pulmão dele. O pulmão dele se manifestou. E falou, fala para ele parar de fumar, porque eu estou à beira de um câncer. Ele tem que parar de fumar, pelo amor de Deus, ele está me matando. Aí a gente foi, tratou o pulmão dele e tudo mais, e patati patatá, reacoplou o corpo astral dele, ótimo, belezinha. Quando o consulente veio, sentou na mesa, a primeira coisa que a gente perguntou, você fuma? Ele, só 2 carteiras por dia. Ah, mas você tá doido, você quer morrer? É porque eu tô deprimido, sabe? Não, mas você fuma há muito tempo, né? Não é agora na depressão. Não, na depressão aumentou, mas eu fumo desde os 14 anos. Ah, então tá explicado. Aí, o que foi? Não, porque seu pulmão manifestou aqui. Ele, como? Como é que é? É, seu pulmão se manifestou. E diz que se você não parar de fumar, você vai ter um câncer de pulmão. Então, gente, esse processo de desdobramento, ele abre um leque de opções gigantesco para os tratamentos. Porque quando você desdobra, não só o consulente, mas também toda a equipe de trabalho, o resultado do trabalho é muito bom. E esse desdobramento hoje nós fazemos com comandos mentais, verbais, acompanhados de pulsos e de contagens, certo? E quando, Aldair, quando que você faz a abertura da frequência da equipe de trabalho? No início do trabalho, quando a gente vai fazer a abertura do trabalho, que faz oração, que canta o hino de Maria, que faz as orações, que faz as proteções, que ancora, que aterra, que conecta. Aí a gente faz o comando, abrindo a frequência mental e espiritual. Daí por que não física? Física, mental e espiritual. Porque fisicamente o médium já está ali, certo? Então ele já está aberto fisicamente. Então, abrindo a frequência mental e espiritual de toda a equipe da casa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, ali a gente já abriu a frequência da equipe para todo o trabalho de apometria. Quando termina o trabalho, fechando a frequência mental e espiritual de toda a equipe em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto, fechamos a frequência da equipe. Pronto, a equipe volta para casa sem nenhuma ressonância, certo? Agora, do consulente é que a gente abre e entra toda vez que o consulente chega e fecha e sai toda vez que o consulente sai, certo? Mas a frequência da equipe já está aberta e permanece durante todo o trabalho. Aí o consulente chegou, a gente... O doutrinador faz a leitura da ficha dele, que é importante para ele ter noção do norte para poder fazer o tratamento. Então ele dá o comando, abrindo a frequência mental e espiritual do fulano de tal. 1, 2, 3. Entrando na frequência mental e espiritual, aí já é um comando para a equipe. Entrando na frequência mental e espiritual do fulano de tal. 1, 2, 3. Entrou, beleza, tratou. Resolveu? Ótimo. Agora, fechando a frequência mental e espiritual do fulano de tal. 1, 2, 3. Saindo da frequência mental, a equipe sair da frequência da pessoa. 1, 2, 3. Pronto. Está encerrado o atendimento. O consulente vem lá da maca, recebe o feedback e vai para casa já recebendo, já com as orientações da equipe espiritual da casa. Às vezes, com a indicação de um tratamento médico, igual já aconteceu, busca o médico de branco. Porque já aconteceu de um consulente, ele veio porque ele estava em depressão, ele tinha perdido a esposa dele tinha morrido de dengue hemorrágica, então ele procurou a casa para um tratamento de depressão. No tratamento dele, nós diagnosticamos que o coração dele estava com um problema. Na hora, procura um médico urgente.
Ótimo, ele foi procurar o médico. Resultado, 3 pontes de safena. Para vocês fazerem uma base. Ele mesmo faz questão, quando ele vem aqui, ele fala, eu estou vivo hoje graças a vocês. Porque eu não sabia que eu estava com aquele problema de saúde, e se eu continuo, era perigoso eu infartar, morrer em qualquer lugar. Então, graças a vocês, eu estou vivo hoje. Então, isso tudo é possibilitado com o desdobramento. Tá ok? Então, gente, nós vamos parar nessa primeira técnica, para que nas próximas aulas a gente continue com o conteúdo direitinho, tá bom? E agradeço a todos pela presença, agradeço a todos pela atenção. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no PV, podem me procurar no grupo de estudos universalistas, porque às vezes o Vitor tem uma dúvida e ele posta isso só no meu PV. Eu respondo o Vitor só no PV. E aí o que acontece? De repente a dúvida dele é a dúvida de mais 10 pessoas aqui. E essas 10 pessoas ficam sem a resposta. Então, pode procurar no grupo de estudos, tá? Aquelas pessoas que ainda não foram adicionadas no grupo de estudo, nos procurem para que nós possamos adicioná-los, tá? No grupo de estudo, para que vocês possam fazer as perguntas e também receber os conteúdos que nós postamos lá. Porque toda aula a gente posta alguma coisa. Como, por exemplo, eu vou postar para vocês o vídeo da Mônica de Medeiros explicando o desdobramento psíquico. É a visão de uma espírita de renome internacional explicando tudo isso que eu expliquei para vocês aqui. Para vocês entenderem que isso que eu estou falando não é coisa da cabeça do Odair. É algo que realmente hoje já está enraizado dentro das técnicas de tratamento espiritual. Ok? Então tá bom. Vamos fazer o nosso encerramento. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, agradecendo-Te primeiramente pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em Seu nome. Agradecendo-Te, ó Pai, por todo o aprendizado, todo o ensinamento trazido através da aula de hoje. Agradecendo-Te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E é com este sentimento de gratidão, Pai, no coração, que pedimos a Tua permissão para encerrarmos a nossa aula de hoje, em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Gratidão a todos pela atenção, muito obrigado e namastê. Gratidão.